Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast e hoje estou aqui com essa princesa, ou melhor, uma rainha. Muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra ter você aqui. Então, vamos lá. Ela, que é advogada por formação, já foi empresária no mundo da moda e hoje atua como consultora de imagem, atriz e comunicadora, ajudando pessoas a se posicionarem com mais autenticidade. Direto dos campos de Goytacazes, ela também é Miss BSP 2026 e vem ganhando destaque por fazer reflexões importantes sobre comportamento, inteligência emocional, relações e força feminina. Além disso, ela usa a própria história para inspirar outras pessoas a enfrentarem desafios, saírem da zona de conforto e se conhecerem de verdade. Seja muito bem-vinda, Joana Cabral. Muito obrigado por estar aqui Muito comigo. obrigada. Eu que agradeço. É uma grande honra ter você aqui no meu canal. Então, vamos lá. Quem é Joana Cabral? Então, eu sou, como você disse, consultora de imagem, estilo, posicionamento. Trabalho com moda, né? Sou formada em direito por formação, né? E a minha vida inteira, a partir da carreira do direito, que foi uma curta carreira, eu logo ingressei no ramo da moda, fui empresário durante muitos anos, na verdade uns 6 anos. E aí depois fiz um curso de consultoria de imagem, estilo e posicionamento no Dress Code, no Rio de Janeiro, com a professora Juliana Lenz, que é chiquíssima, uma mulher maravilhosa, uma inspiração no ramo da moda. E venho trazendo isso, né? Elevando a autoestima das mulheres. Procuro também ajudar as pessoas a terem uma melhor autoestima, a buscarem sua força interior, né? Porque eu sofri muito durante a minha vida, em diversos âmbitos da minha vida, então eu procuro fortalecer outras pessoas. Eu acho que essa sou eu, procuro ajudar as pessoas. É muito interessante, mas uma dúvida, como que você saiu do direito, da faculdade de direito, e foi para esse negócio de moda, para essa coisa de conciliação feminina, essas coisas? Porque, querendo ou não, são duas coisas completamente diferentes. Como que você teve essa virada de chave? Então, na verdade, eu entrei na faculdade, um dia me deu vontade de fazer um vestibular da faculdade de Direito, e eu passei, e aí, do nada, eu falei assim, quero fazer um supletivo para poder ir para a faculdade. E eu entrei na faculdade muito nova, e eu me relacionei com o meu professor da faculdade, casei com ele, e tive uma filha. E aí a minha carreira no direito já foi uma carreira curta, porque eu já fiquei grávida, casei, fiquei grávida, enfim. Aí me separei e conheci uma nova pessoa que já fazia parte do ramo da moda. E aí, então minha vida virou. Foi tudo pro ramo da moda e fiquei até hoje. Que interessante. E agora ingressando na carreira artística também, né? Vim para São Paulo pro ramo da moda e agora ingressando na carreira artística. E como que você vê o futuro da moda em São Paulo? Ou melhor, no Brasil? Eu acho o seguinte, eu saí do Rio de Janeiro, né? Na verdade, de Campos. Eu poderia, inclusive, ir para o Rio de Janeiro capital. Só que no Rio, o pessoal se veste muito mais, com mais tranquilidade, com muito mais leveza. Havaiana, short jeans. As pessoas não se preocupam tanto com a vestimenta. São Paulo, já as pessoas se preocupam mais, porque é mais frio, né? Então, para mim, isso foi muito melhor, porque aqui abrange muito mais. Aqui, São Paulo é o pulmão do Brasil, né? Tem ali tem o Brás, tem a José Paulino, se não me engano, aquela rua aqui, né, que vende muitas marcas. Enfim, tem grandes grifes aqui também que me inspiram e eu acho que a moda ela ganhou um campo muito grande internacionalmente, né? Paris, Milão, então Paris Fashion Week, assim, a moda ela tomou uma proporção gigantesca no mundo e gira um mercado financeiro absurdo, né? O que gira. Sim, e... Aliás, só um adendo aqui. Eu fui num desfile de um amigo meu. Qual é o nome dele mesmo, mãe?
Eu fui no desfile do Vitor. Um beijo, Vitor. Ainda espero que você falou que ia me colocar pra desfilar, hein? Tô brincando. Brincadeiras à parte, um beijo, Vitor, um grande amigo meu. Espero em mais desfiles seus, porque, cara, sinceramente, os desfiles do Vitor são maravilhosos. E como que você acha que vai ser o futuro da moda na questão feminina? Na parte mais feminina da coisa. Ah, como assim? Como você me explica isso melhor? Digo no quesito de vestidos, porque a gente tá vendo hoje em dia pelo menos eu vejo, eu que posso não acompanhar muito, mas eu vejo que tem uma quebra de padrões, tanto nos desfiles de beleza, nas Miss, tem algumas Miss que a gente vê que estão meio que fora do padrão, digo no quesito padrão imposto pela sociedade. Como que você vê esse futuro? Então, na verdade, isso aí são estilos, né? Então, isso a gente vê na análise de estilo. Existem 7 estilos universais. E a gente tem o estilo base e tem mais uns 4 atrelados a esse estilo. Então, assim, depende do shape que a pessoa quer, depende do cotidiano da pessoa, do estilo de vida. Isso depende muito, isso varia muito do que a pessoa quer passar, da linguagem não verbal, né? Então eu não posso te dizer assim, vai ser assim. Então isso, eu acho que a moda é uma coisa e o estilo é outra. O estilo é o que a pessoa é e a moda é o que se vende, Entendi. entendeu? O que que seria imagem pessoal pra você? É a sua linguagem não verbal, né? O que você quer passar para o mundo de uma forma não verbal, porque o nosso cérebro faz um raio-x da pessoa quando a pessoa chega. Então a pessoa não precisa falar nada, a gente já faz um raio-x. Um homem, quando uma mulher chega, ele já sabe se ele vai namorar essa mulher em segundos, porque é a linguagem não verbal que ela está passando para ele. Então, o que que você quer expressar para o mundo com a tua vestimenta? A roupa fala muito, as cores falam muito, sabe? Num outro podcast que eu fui de preto, com a intenção de autoridade, sabe? Então, o preto traz esse poder, essa autoridade. Hoje eu resolvi vir de branco, trazendo uma leveza, uma tranquilidade, uma paz, sabe? Então, assim, as roupas elas devem ser pensadas, entende? As cores devem ser pensadas, não você usar uma coisa que não signifique nada. Às vezes a gente coloca uma coisa e a gente não sabe nem o que a gente quer expressar uma coisa, está expressando outra. Entendeu? Você acha que o pessoal deveria estudar mais em relação às vestimentas? Digo, no sentido do que ela quer expressar com a roupa, seja um corte de cabelo, essas coisas? Eu tenho certeza que todo mundo deveria passar por uma consultoria de imagem e um visagismo. Sim, o visagismo nessa parte de cabelo, de o melhor óculos pro seu rosto, né? Pro seu modelo de rosto. Acho sim, porque isso é essa a questão que eu tô te falando da linguagem não verbal. Entendeu? O que você quer passar pro mundo, você mostrar quem você é, sabe? A sua Sim. personalidade. Então, assim, tem a pessoa que é romântica, que ela passa aquele estilo romântico, aquelas florzinhas miúdas, aquele vestido rodado, que ela é mais singela. Tem aquela outra que é mais ousada, que tem aquele estilo dramático, que usa coturno, meio rock and roll, jaqueta de couro. Então, é o que ela quer passar. Então, assim, tem a outra que é clássica, que bota um blazer, e tem as ocasiões. O que que ela deve usar para cada ocasião? Às vezes ela tá usando a roupa errada para a ocasião. Entendeu? Então, assim, quando você descobre o seu estilo, você faz uma análise de quem você é, da sua personalidade, você vai muito à frente. Entende? Você ganha muito campo, te abre portas. Realmente, porque você começa a conseguir expressar coisas que talvez antes você queria expressar e não conseguiria, né? Exatamente. E qual que é o maior erro que as pessoas fazem com a autoimagem? O maior erro que as pessoas fazem. O erro mais comum. O erro mais comum é se achar que estão expressando o que elas querem expressar e estão expressando uma coisa completamente diferente. Elas usam uma roupa querendo expressar uma coisa e elas estão expressando uma coisa completamente diferente. Esse, para mim, é o maior erro. Faz sentido. Você já teve que se reinventar do zero? Na verdade, a gente muda de acordo com a idade, a gente vai mudando de acordo com o nosso ambiente, com o nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de trabalho. Então, assim,
tudo vai mudando, a gente está em constante evolução. Então, assim, tem hora que a gente enjoa de certas roupas, a gente acha que aquilo não tem mais a ver com a gente quer trocar, e a gente quer mudar de estilo, a gente acha que aquilo não faz mais parte da gente, a gente não se encontra mais naquilo dali, então a gente está realmente em constante evolução, em constante mudança. Sim, eu passei por isso inúmeras vezes na minha vida. E por eu não ter que jogar meu guarda-roupa inteiro fora, eu tive que ir conciliando coisas novas com coisas antigas. Então, por isso que é tão importante uma consultoria de imagem também, pra você não pegar e jogar tudo fora, né? Imagina, você jogar seu guarda-roupa inteiro fora, não dá. Confesso que Né? já passei por isso. É aquele negócio que você começa a olhar pro seu guarda-roupa e surtar e falando que não tem roupa, que você não tem roupa. Sendo que ele tá lotado de roupa. Lutar de roupa, às vezes é com etiqueta. É, nossa, nem me fala. E aí você não consegue usar. Sim. Então, pois é, isso é muito, não é? Senti que foi uma indireta. Não, brincadeira. Foi uma indireta bem direta. Eu contei pra ela, né? Hã? Parece que eu contei pra Parece. ela. Mas eu não... Sério? Meu Deus. E... realmente. Porque não faz sentido. Mas Jesus Cristo, cara, parece que é você falando isso pra mim. Mas essas são muitas queixas. É muita queixa disso, você não tem ideia. Eu não sei o que usar, eu não tenho roupa pra ir, eu não vou mais porque não tenho roupa, eu comprei a roupa, tá com etiqueta, não uso, não consigo, achei bonito na hora e depois não consegui. Então, assim, a gente tem que se conhecer. Tem cores que amenizam nossas Traços faciais. nossas linhas de expressões, às vezes algumas cores que não ficam bem pra gente, deixam a gente com olheira. Então, assim, essa análise cromática, que é a cor, né, a coloração pessoal, isso também faz muita falta, assim. Não é que você não possa usar qualquer coisa. Você pode usar qualquer tipo de cor, mas tem truques, sabe? Tem truque, tudo tem truque. Eu não tenho preto na minha cartela de cor, mas eu uso preto, mas eu faço a repetição nos olhos. Então a gente tem truques que a gente aprende na consultoria de imagem. Caraca, que interessante. Essa eu não conhecia. O que Entendeu? aconteceu com ele foi que ele mudou de estilo, mas porque ele mudou de idade também. Ele fez agora 15 anos. Então, assim, ele sempre ganhou muita coisa pelos trabalhos, as parcerias. E aí, de 11, 12, 13, essa virada de chave que ele deu, o guarda-roupa dele inteiro não servia mais, assim. Não servia mais para ele, no padrão de beleza dele, que ele queria usar, o estilo. E aí foi se doado o guarda-roupa inteiro. Foi. Fácil, tipo, cara, tinha... Etiqueta, jaquetas. É, eu nunca tinha jaquetas de tênis. grife, Sim. assim. Aliás, teve uma jaqueta que eu chorei, assim, de verdade, eu chorei. Porque eu não queria doar uma jaqueta que ela custava mais de R$ 2.000. Uma jaqueta linda, tava com etiqueta e eu... Mas não Que foi dó no coração. Eu olhava pro tem que negócio... desapegar. Eu olhava pro negócio e falava, aonde eu vou usar isso? É tipo uma jaqueta que eu tenho da Banana Danger. Vou falar Não, mesmo. já doei. Já dou. Eu tinha uma jaqueta de... Esse verde-limão aí, ó. Era esse... Não, esse daqui é um amarelo. Era um verde-limão dessa cor aqui, ó. Pra mim, os dois são iguais. Eu nunca usei. Mas na hora eu achei uma ótima ideia. Sim, aí depois vai mudando. E outra coisa, você vai mudar muito de estilo ainda. Sim. Se prepare. Mas aí você tem que se preparar para não ter que jogar tudo fora de novo. E ter que adaptar, fazer adaptações, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente já se arrepende, jogou fora e falou: eu podia ter usado com essa roupa aqui, com essa peça aqui. Nossa, sim. E tal, e enfim, sempre tem uma ocasião para poder a gente usar. Eu tenho um short, eu tinha um short, eu nem sei se eu tenho esse short ainda no Rio, mas esse short foi parar no lixo várias vezes. Você não tem ideia. Porque a minha mãe, ela falava assim: esse short não existe, é um pano de chão, você tem que, não pode, que eu cortava as calças né? Fiz muito isso. Dos falecidos, eu cortava as calças dos falecidos e As pontas. desfiava tudo e usava aqueles shorts, né, bem over, assim, porque eles sempre foram maiores do que eu. E aí rasgava e fazia aqueles shorts super estilosos. E aí minha mãe pegava e jogava o short, era um específico short, no lixo, eu ia no lixo buscar o short. Vocês não têm noção de quantas vezes o short foi parar. Meu Deus. Cara, é interessante. E uma dúvida, como que você conseguiu, eu digo sobreviver no quesito de conseguir se manter na pandemia? Porque entendo eu que na pandemia o mundo inteiro parou. E eu acho que o mundo da moda não foi muito diferente. Como que você foi conseguiu? Então, na época eu tinha lojas físicas, né?
Na época é Pitanga, então eram lojas físicas e foi no perrengue mesmo, a gente foi vendendo online, né? Eu tinha um sócio que era meu ex-marido e a gente foi vendendo online, vendendo e mandava motoboy entregar e tal, mas foi bem difícil. É complicado. Eu acho que. Porque é supérfluo, né? Acaba sendo supérfluo. Entendeu? Comida, todo mundo precisa comer. Agora, roupa, Roupas, ninguém num vai lugar- sair. Num lugar Vai que você não comprar tá saindo, roupa. pra que roupa, né? Exatamente. Faz sentido. Caraca, eu nunca tinha pensado como que lojas de roupas, né? E eu quebrei sobreviveram. logo depois da pandemia, né? Caraca. Peraí, você conseguiu sobreviver à pandemia e quebrou Eu depois? fiz depois. Por quê? O que aconteceu? Você pode contar pra nós? O mercado começou a crescer online. E as grandes lojas como Shein surgiram a partir daí. Do Covid, depois do Covid. E aí muitas lojas fecharam. E aí todo mundo passava nas ruas, assim, aquele monte de loja fechada. Tipo, The Então, Walking Dead, né? aquela coisa louca mesmo, sabe? E aí eu fui na leva, infelizmente. Caraca, que tristeza. E eram lojas assim maravilhosas. Eram várias lojas, eram 2 lojas e as pessoas eram apaixonadas, mas o mercado, o e-commerce dominou. Eu acho que é muito triste e complicado ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, a gente hoje tem tudo na palma da nossa mão com o celular. Digo, em relação a filmes, peças teatrais, roupas. Eu posso até comprar um carro. Eu recentemente ouvi um negócio que eu consigo comprar um carro pelo Mercado Livre. Sério? Sim, até nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um carro da Tesla, o carro vem dirigindo até você. Tipo, olha que ponto a gente chegou. Eu achava que nunca tinha parado pra pensar assim e refletido, né? Mas eu principalmente como ator de teatro, por exemplo, cara, a gente é muito substituído facilmente. A gente é substituído facilmente. Falar nisso, ela tá fazendo teatro lá com o Com o Chase, com o Sério? Bibi. Aham. O que seria uma relação tóxica pra você? Olha, uma relação tóxica, eu acho que é uma relação de controle, de manipulação, de você se sentir, você tá livre e ao mesmo tempo você se sentir preso. Acho que essa é a maior prisão, você tá livre e se sentir preso, assim. Faz sentido. Mas você acha que só existem relacionamentos tóxicos que o homem, que eu digo a parte masculina, é tóxica? Não. Não porque eu passei e ainda passo por isso dentro do âmbito familiar. Entendeu? Então, assim, não é fácil lidar com pessoas narcisistas, controladoras e manipuladoras. Sim. Entendeu? Às vezes você acha que as pessoas que são narcisistas, elas fazem você ser o problema, você se sentir o problema, sabe? E se vitimizam. Então, e tentam te controlar. Então, realmente não é fácil. E tentam manter o controle completamente nas mãos dela, sabe? Então, de fato, eu passei por isso e me senti morta em vida, assim, sabe? Caraca. É. Qual que você acha que é pior? Um relacionamento tóxico no âmbito familiar ou no âmbito amoroso? Eu acho que no familiar, né? O sangue do sangue da gente. Eu acho que quando a gente toma uma facada, a dor da facada não é tão grande do que quando a gente olha pra trás e vê quem foi que deu a facada. Aí dói mais. Faz sentido. Realmente. É. E como que você descobre que uma pessoa é manipuladora? Cara, depois que você consegue entender um pouco do que você tá passando e querer sair daquilo, e aí você sai, você começa a olhar para aquela situação que você estava de uma forma diferente. Quando você tá dentro, você não consegue olhar muito bem, entender. Mas quando você consegue sair, você olha de cima. Sabe? Tudo que você tava, você olha de cima. E aí, quando você olha de cima, você vê. Nossa, essa pessoa é assim, 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 isso acontece dessa forma e tal, e é o controle, você consegue entender aquela situação olhando de cima. Quando você tá dentro, você tá no olho do furacão, você não consegue. Quando você sai do olho do furacão, as coisas ficam mais nítidas, né? Como que você consegue identificar uma pessoa que é manipuladora? Como se defender de uma pessoa manipuladora? Pra ser sincera, eu estudei.
entendeu? Eu estudei. Tudo eu procuro estudar. Eu procuro entender. Por que tá falando isso? Por que tá fazendo isso? Esse tipo de comportamento é típico de quem? Quem faz isso? Por que faz? Pra que faz? Até onde quer fazer? Por que quer fazer? Até onde quer chegar? Então, assim, quando eu comecei a estudar sobre isso, foi um caminho sem volta. Porque aí eu comecei a estudar também o comportamento das pessoas, a linguagem comportamental das pessoas, como as pessoas cruzam as mãos, os olhares, as pernas cruzadas, como elas se posicionam para um lado, para o outro, né? A linguagem comportamental das pessoas. Então, assim, eu começo a querer entender. O ser humano, ele é muito... Ao mesmo... assim... se a gente estudar, fica muito fácil da gente entender as pessoas. Quem tá te manipulando, quem tá querendo te controlar, o que essa pessoa quer com isso. Eu acho que essa parte é uma faca de dois gumes, sabia? Essa parte de estudo comportamental. Mas eu posso estar errado, eu sou apenas um jovem de 15 anos que mal conhece a vida. Mas eu acho que as pessoas que estudam e elas meio que conseguem ler as pessoas, elas às vezes em relações que elas não querem fazer isso, ou elas, sei lá, num âmbito que ela não imaginaria, ela às vezes consegue fazer coisas e ler as pessoas do qual ela só queria aproveitar o momento. Posso estar errado, mas esse é o meu pensamento. Mas enfim. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Sim, tem de tudo hoje Tem em de dia. tudo. E eu Tem acho a pessoa que te manipula pra conseguir o que ela quer, tem uma pessoa que te manipula pra ela conseguir o que ela quer pra poder alimentar alguma coisa que falta nela mesma, uma lacuna, entendeu? Dentro dela. Então, assim, depende, porque cada ser humano é um ser humano. Então, cada cabeça é uma todo mundo é cabeça. diferente. A cabeça dos outros é terra que ninguém anda. Já ouviu esse ditado? Não. Pois é, mas a cabeça dos outros é terra que ninguém anda. Então, Faz sentido. Cada cabeça uma sentença. cada cabeça uma sentença. Por aí. E o que seria inteligência emocional na prática? Eu acho que inteligência emocional é quando você começa a ter sabedoria e resiliência. E começar a ter um olhar frio sobre as coisas. Parar de usar um pouco o coração. Tem uma frase que sempre aparece no Instagram com a fotinha do Ayrton Senna, que diz assim: o coração só serve para bombear sangue, mas o que manda é a mente. Então, quando você controla a sua mente, você controla todo o resto. Nada mais nem ninguém te manipula. Como que você faz pra ter esse autoconhecimento? Como que faz pra se autoestudar? Quais são as fontes que você busca? Todos que você puder imaginar. Google, ChatGPT, psicóloga, psiquiatra, tudo que você puder imaginar. Olhar para mim mesma na frente do espelho e conversar comigo, e conversar comigo mesma em voz alta, o que sim, o que não, quem sim, quem não. Eu acho que é isso. O autoconhecimento é um negócio engraçado, né? Quanto mais você sabe, menos você sabe. Tipo, quanto mais você sabe, menos você percebe que você realmente sabe. A gente falando do autoconhecimento, a gente se conhecer, né? Da gente se estudar. Então, assim, hoje ninguém me manipula, porque eu sei aonde está a manipulação, entendeu? Então, assim, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não vou ser manipulada mais, porque eu já passei por isso, entende? Mas eu estudei isso. Então, e já sofri muito por isso, porque eu tive problemas de rejeição. Então, ter problema de rejeição não é fácil. A Amy Winehouse tinha problema de rejeição, a Marilyn Monroe tinha problema de rejeição. Então, assim, de fato, não é fácil. Eu sou borderline. Então, a Amy Winehouse era borderline, a Marilyn Monroe era borderline. E a Amy Winehouse, tudo dela girou em torno do ex dela que ferrou com a vida dela, porque ela se sentia rejeitada. Então, ela terminou do jeito que ela terminou. Super talentosa, né? Só que quando você fala, peraí, eu tenho esse problema aqui. Essa não é um problema, é uma personalidade. Eu tenho uma personalidade que é completamente diferente do narcisista, né? Quando eu descobri que eu era borderline, existe um livro chamado da Ana Beatriz Barbosa que se chama Mentes que Amam Demais. O borderline, ele ama demais e ele faz mal para ele mesmo. Quando eu descobri que eu era borderline, eu tinha problema com rejeição,
eu comecei a estudar sobre isso. E disso eu comecei a estudar também sobre o narcisismo. No narcisismo eu comecei a estudar sobre o controle, a manipulação e o tratamento de silêncio, blá, 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 blá. E aí eu falei, cara, que interessante esse mundo louco que a gente tá vivendo, porque o mundo é dos loucos. Tá todo mundo maluco. E vou te falar, isso começou a piorar depois da pandemia. Concordo plenamente. Entendeu? Então, assim, a gente se autocuidar. E aí na época eu tinha que tomar remédio. E aí o meu psiquiatra falou assim: você tem que tomar um remedinho para os fiozinhos ficarem encapadinhos. E eu falei, cara, eu vou tomar esse remédio aí pra poder ver. Depois eu falei, não vou tomar remédio nenhum. Eu vou cuidar da minha cabeça e eu vou me controlar. Que história é essa? Eu vou me controlar. Que quem manda nisso aqui sou eu. Eu mando na minha mente. E aí, toda vez que vinha alguma coisa pra despertar um gatilho, eu falei, ei, não vai conseguir. Agora eu me controlo. Que autocontrole, hein? É. E qual que é... defina pra mim o que é borderline e depois defina pra mim o que seria o narcisismo. O borderline é o oposto do narcisista. O narcisista faz mal pro outro. Vem do Narciso, né? Que ficou olhando pro lago, tão apaixonado por si e morreu afogado de tanto apaixonado por si que ele era. Então, o narcisista, ele só pensa nele. Ele faz mal pro outro, ele não pensa no outro. O borderline, ele ama demais, ele sofre demais, ele não quer ser rejeitado. Então, toda vez que ele é rejeitado, ele sofre muito, ele se isola, ele quer dormir, ele quer ficar quieto na dele, então ele não faz mal pra ninguém. Já o narcisista não, ele faz mal pro outro. Quais são as principais características de uma pessoa narcisista e as principais características de uma pessoa com borderline? Borderline. Uma pessoa border. Dizendo a Ana Beatriz Barbosa que isso é bom pra você, que os melhores atores e atrizes são borderlines. Sério? Porque depois que eles estão encenando, eles ainda ficam um bom tempo dentro do personagem. Entendeu? Caraca, não sabia dessa. O borderline, quando ele entra, o ator border, a gente fala border. Ele, quando entra num personagem, ele fica durante um tempo ainda naquele personagem. Né? E as características do border são essas. O border, ele é uma pessoa muito boa que ama demais. Entendeu? E não faz mal pra ninguém. Então, pode-se Ele dizer sofre. que uma pessoa narcisista, ela faz pode mal pro amar, outro. mas ela não vai te amar tanto quanto ela te ama. Ela se ama. É difícil. É muito difícil um narcisista amar uma outra pessoa, assim, sabe? Porque ele se ama muito. Ele se ama mais. Ele quer ter o controle, a manipulação. O border, ele ama. Até demais. É até demais. Caraca. Inclusive, tem a foto desse livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes que Amam Demais, é um porta-retrato quebrado de um casal. Entendeu? Bota a foto aí, pessoal. E escrito assim, o jeito borderline de ser, Mentes que Amam Demais. O jeito borderline de ser, Mentes que Amam Demais. Esse livro é sensacional. E assim, quando eu fui no psiquiatra, ele falou, leia esse livro que você vai se conhecer. E aí, o border, ele faz mal pra ele mesmo. Ele não faz mal pra ninguém, o narcisista faz. É complicado, né? Poxa, e como que você faz pra se autoconhecer? Tipo, o que você recomenda pras pessoas? De começo. Pra se autoconhecerem? Sim, senhora. Eu acho que trabalhar primeiramente com a verdade. Porque não adianta você chegar num psiquiatra e falar que você não tem nada, mas que você tem que chegar lá e abrir as cartas na mesa. E falar, olha, tô assim, tô assado, tá acontecendo isso, isso, isso. Trabalhar com a verdade. Quando você trabalha com a verdade, ele vai te dizer, você tem isso, você faz isso. Agora, se você chegar lá e trabalhar com a mentira, você vai estar se enganando. E você não vai conseguir se autoajudar, se ajudar, entende? Sim. E aí, eu acho que a terapia é válida, sempre. Mas eu acho que a pessoa, ela tem que querer. Ela tem que olhar no espelho e querer. Tem até aquele Fábio Assunção, que ele teve vários problemas e tudo. E aí, depois, ele teve um gatilho que ele parece que olhou pro espelho e falou, não, eu preciso sair disso, eu preciso mudar. E o cara voltou igual um furacão maravilhoso, como sempre foi.
Enfim, então eu acho que a virada de chave tem que ser dentro da gente, primeiro, sabe? Sim. E, sinceramente, eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente tem que se conhecer e, além de tudo, se cuidar. Porque problemas mentais e doenças mentais, não só doenças mentais, mas, eu não sei dizer isso, mas coisas mentais assim, problemas mentais, eles são preocupantes. Porque às vezes nem você sabe que você tá bem, que você não está bem. E esse é o mais preocupante, né? Que você às vezes não se conhece ao ponto de você não saber o que que você tá sentindo. E você fica nessa, meio que, nesse ciclo infinito de não saber o que que você tá sentindo e, mas pra você, na sua cabeça, tá tudo bem. Exatamente. Você não sabe o que você tem. E, na verdade, não são, assim, doenças emocionais. São personalidades e transtornos, né? Tem pessoas que têm TDAH, tem pessoas que são bipolares, tem pessoas que são narcisistas, tem pessoas que são borderlines. Então, eu acho que todo mundo tem alguma coisa. E eu acho que todo mundo deveria entender e procurar saber o que é que tem, né? Para poder se autoajudar. Porque a partir daí você cuidar da sua cabeça, como foi o que eu falei, quando você controla a sua mente, você controla todo o resto. Concordo. Você se considera uma pessoa resiliente? Hoje sim, eu já fui muito impulsiva, porque faz parte também do border, né, desse transtorno de personalidade. Eu já fui muito impulsiva, mas eu sou hoje uma pessoa completamente diferente do meu passado. Porque na fase de adolescência, o transtorno borderline, ele é muito mais visível, você é muito mais impetuosa, você é muito mais nova, você quer abraçar o mundo, você quer fazer, você quer Os acontecer. hormônios estão à flor da pele. Exatamente, completamente inconsequente. Eu fui uma adolescente muito inconsequente, fiz muitas coisas inconsequentes. Mas hoje eu tenho uma maturidade, uma sabedoria que o tempo e saber o que eu tenho, saber a minha personalidade, me ajudou muito. E me ajuda, sabe? Como que você faz pra lidar com frustrações? Eu acho que eu sou uma grande perda. Então, eu não crio expectativa para não gerar frustração. A frustração ela vem seguida de uma expectativa. Se você não cria expectativa, não tem frustração. Então, você não se frustra, porque você não criou a expectativa naquilo dali. E quando alguém não te quer ou te rejeita de certa forma, se fosse antes, eu iria achar, nossa, eu tô sendo rejeitada. Hoje eu acho que eu sou uma grande perda. Que quem tá perdendo não sou eu, é a pessoa. Então a gente aprende a se amar. Você aconselha isso pra todas as pessoas? Com certeza. Absoluta. Se considerem uma grande perda. Saibam que vocês são. Eu acho... Eu penso assim, né? Mas, antes da gente ir pro jogo rápido, como que você lida com a sua autoestima, sendo que você acha que você é uma grande perda? Por isso, porque eu acho que eu sou uma grande perda. Eu acho que eu sou uma pessoa muito boa, que eu tenho muitas muitas qualidades, muitos bons princípios. Então, eu acho que eu, de fato, sou uma grande perda. Eu tenho uma ótima autoestima. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Não, sim, nesse ponto eu entendi, mas como que você coloca que você é uma grande perda, sendo que você tem tantas qualidades e você assume que você tem e tem consciência disso? Porque eu sei o que eu sou e o que eu faço. Por exemplo, num relacionamento amoroso, vou dar um exemplo. Eu não traio. Então eu sei o que eu faço, o que eu não faço. Eu sei que o carinho que eu dou, eu sei a parceria que eu sou, a parceira que eu sou. Então, assim, eu sei as minhas qualidades, eu vejo as minhas qualidades. Então, não. Mas eu ainda não entendi. Como que você tem consciência dessas qualidades? Como que você fala e afirma ser uma perda? No que você diz e entende como perda? Porque a pessoa que me deixou, de repente, partir, ou que não regou uma planta, Ah, tá. entendeu? Agora eu entendi, agora A pessoa que não regou a planta, quem perdeu foi ela. A planta morreu porque ela não regou. E não porque a planta é ruim. Não porque a planta é ruim. Entendi. Ah, entendeu? agora eu entendi. Agora fez Não sentido. porque a planta é ruim, mas a pessoa deixou de regar,
e a pessoa perdeu a planta. E de repente a planta era tão bonita. Sim. Perdão por estender tanto esse assunto. Imagina. Agora vamos entrar no jogo rápido. Sim. Em resumo, eu vou falar uma frase ou fazer uma pergunta e você tem que me responder o mais rápido possível, sem enrolações, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Moda ou conforto? Moda ou conforto? Sim, senhora. Conforto. Razão ou emoção? Razão. Ficar sozinho ou estar com amigos? Sozinha. Salto ou tênis? Tênis. Planejar ou viver o momento? Planejar. Redes sociais ou vida real? Vida real. Perdoar ou se afastar? Me afastar. Coração ou mente? Mente. Recomeçar ou insistir? Putz, me pegou, hein? Acho que os dois, pode. Cota. Tô brincando. Hoje eu vou abrir uma exceção pra você. Mas, não, a pergunta não foi pra mim, mas eu acho que depende da situação, depende do momento, depende de quem você tá falando. Porque, por exemplo, digamos que meu pai cometa um erro muito grave. Eu vou perdoar ele. Porque, além dele ser meu pai e ele ter feito muitas coisas por mim, ele é meu pai. Eu não tenho o que fazer. Eu não perdoar ele e eu vou ter que continuar insistindo, porque eu não perdoar ele só vai me machucar. E vai criar uma ferida em mim que talvez eu tenha que curar daqui uns 2, 3 anos e que só vai ficar me machucando. Então eu acho que com certas pessoas e em certas situações é melhor às vezes a gente insistir, perdoar as pessoas e insistir, né? Do que só falar... Essa foi uma pergunta bem complicada, porque, né, é difícil. Dependendo da situação, não tem como responder uma ou outra, né? Sim. É tipo aquele nunca diga nunca, né? Sim. Porque... Dizendo, né? Nunca diga nunca, dizendo nunca. Exatamente, entendeu? Então... Pô, é tipo aquela frase daquele filósofo que todo mundo fala só uma parte. Eu só sei que nada sei. Sabia que essa frase Sim. não é só isso? É só sei que nada sei, mas posso saber. Porque ele diz que só sei que nada sei. Porque perante ao ele tem conhecimento suficiente pra saber que ele não sabe de nada. Mas ele pode saber se ele buscar. Sim, óbvio. E é Com interessante isso. Enfim, intuição ou lógica? Intuição. Amor próprio ou aprovação dos outros? Amor próprio. Se você encontrasse a Joana, criança, ou melhor, a Joana adolescente, aquela adolescente inconsequente que cometeu vários erros e se colocou em situações não tão legais, o que você diria pra ela? Eu te perdoo. E que bom que você pode recomeçar. Você não sabia. E tá perdoado, tá tudo certo. O importante é se perdoar e se amar. E infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Infelizmente o nosso Podcota chegou ao fim. Sério? Eu Já? Infelizmente. Eu Tava quero tão agradecer bom. primeiramente a Deus dos meus pais, a Renata da Festa das Lembrancinhas, que deu essas canecas maravilhosas. Aliás, se hidrate. Obviamente, ao Vitor, que tá ali atrás, ao Vitor. Um beijo, Vitor. A você, princesa, muito obrigado por estar aqui comigo e ter compartilhado esse podcast comigo. Obviamente também a vocês, pessoal, que assistiram comigo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum podcast, porque a gente cria conteúdos maravilhosos e também no Instagram, que aliás o meu arroba é o mesmo do YouTube, que é @gilcota. E eu tenho uma última pergunta pra você. E transformar dor em força, se reinventar várias e várias vezes e ainda inspirar outras pessoas, principalmente mulheres. Pode? Pode, Cota. Uhul! Então vem comigo.